Vamos falar de escatologia, então? Dos últimos tempos? Já são meia-noite. Então... Ou isso vai abrir uma ponte muito alta? Depende do que a gente vai falar. Não, é mais em relação a Jesus mesmo, dessa segunda volta e desse arrebatamento, tribulação e tudo mais. Olha, o que todo mundo concorda é relativamente simples, tá? O que todo mundo concorda em termos, vamos lá, vai. O que as grandes tradições concordam e as versões oficiais concordam, porque todo mundo é muita gente. Então, se você pergunta na esquina, vai ter gente... Não é só na esquina, não. Na esquina é modo de dizer. Na esquina é modo de dizer. Né? Os donos das grandes narrativas, oriundos da teologia europeia do século XVI, têm esse costume de menosprezar uma teologia latino-americana, que é a nossa teologia. Aí eles chamam de esquina e tal, mas não é só isso. Não foi a isso que eu me referi nunca. Mas não foi nunca. Você acha que eu tô falando do René Padilha? Não. Não, o René Padilha é só um deles. Não, mas é uma boa epítome. Agora... Ó, epítome, pô. Epítome, aí você me quebra. Aí me quebra. Mas assim... o que dá para a gente achar concordância nas grandes tradições cristãs? Primeiro, a gente aguarda um retorno de Cristo. Ponto. Tá? Que foi prometido. Que foi prometido e que é um retorno que é para lidar com o restante dessa crueldade que a gente ainda vê. Isso dá para afirmar que é geral. O que dá para afirmar que deveria ser geral também, e em alguns aspectos não é? De que existe uma restauração de todas as coisas no final. Existem algumas tradições cristãs que acham que tudo vai ser destruído. Biblicamente é muito difícil de defender esse tipo de posição. Tá? Mas existe gente que pensa dessa maneira. Quando isso acontece e como acontece, aí é que você tem um carnaval. Aí é que você tem um festival de discussões. Tá? Se isso acontece com um arrebatamento, depois a chegada de um anticristo e depois um milênio de paz, uma vertente vai dizer isso. Se esse milênio não é literal, que particularmente é a minha posição, se esse milênio não é literal, uma boa parte do que a gente enxerga no livro de Apocalipse deveria, na verdade, ser lido como metafórico à luz do que acontecia nos textos de outros povos da época, ou mesmo nos textos apocalípticos judaicos da época, isso é uma outra vertente. Vai ter gente que vai pegar um meio termo entre essas duas coisas. Vai ter gente que vai ler o livro de Apocalipse só como um documento anti-romano, e tem muito ali que é anti-imperial. Né? Agora, o que todo mundo concorda? Todo mundo concorda o seguinte: não, Jesus volta e ele lida com essas questões da crueldade para estabelecer um novo reino, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém, na qual todo esse sofrimento que a gente está, inclusive os que você apontou, terão as suas próprias lágrimas enxugadas por Jesus, que habita conosco. Isso é algo que dá para afirmar que a concordância... Todo mundo deveria concordar com isso, uma vez afirmando um cristianismo bíblico. A dificuldade de lidar com os textos do Apocalipse é que, por definição, eles são mais difíceis. Porque são enigmáticos, né? São simbólicos, né? E muitos dos livros semelhantes, muitas vezes, vinham com a chave da interpretação no próprio livro. O Apocalipse de João não Como vem. Assim? Por exemplo, você pega Daniel capítulo 2 e 7, aparece a visão da estátua. Aí certo. Ele diz, olha, a cabeça é a Babilônia. Entendi. Ele já explica. Ele explica. João escondeu a chave. Ele não dá os Escondeu detalhes. ou se perdeu? Não, ele não dá. Não há intenção de dar essa chave. E aí o livro apresenta para a gente um tipo de literatura que é de perfil universal, para mostrar que Deus tem o controle e o domínio da história, para mostrar uma visão, nesse caso dualista, né, em oposição ao mal, à vitória definitiva do bem, porque no raciocínio bíblico a presença do mal no universo, ela é estranhada, ela é confrontada, e um dia o mal será vencido. Por isso que tem uma teologia de esperança na construção bíblica. E é interessante porque o problema, de novo, está com a nossa cabeça, que não bate, né? Você está aí entendeu? Com a chave da senha errada, você está enfiando o arquivo do Mac no PC e diz que não funciona, né? Porque na cabeça bíblica os últimos dias já começaram, desde a vinda de Jesus.
Ali é o começo. Com essa invasão do futuro no presente, começa... Já começou. Então, desde lá a gente já nos últimos dias. Aí os últimos dias começam lá. Então, tem parte dessa profecia que diz respeito à época da primeira vinda. Outra parte diz respeito à trajetória da igreja. E outra parte diz respeito ao desfecho. E às vezes a profecia é biflex. Ela fala ao mesmo tempo do passado e do futuro. Então, nesse sentido, por exemplo, quando é que a grande tribulação já está sendo? Quando Nero está matando os cristãos. Perfeito. Mas essa grande tribulação se esgota aí? Não. Ela está presente em toda a igreja fiel através da história. Mas haverá uma grande tribulação. Quem é o anticristo? É Nero. Mas muitos anticristos têm saído pelo mundo. 1 João 2,18. Então, há vários anticristos na história, mas tem um anticristo final. O próprio Domiciano, logo depois. O que o pessoal faz? O pessoal diz, não, minha bandeira é do passado, então eu sou preterista, eu acho que tudo aconteceu lá e não existe expectativa do futuro. Então você tem uma radicalização, um desbalanceamento escatológico. Você tem o pessoal que é futurista, não tem nada passado, é tudo para o futuro e vai acontecer assim. E aí o pessoal mede o quanto eles pretendem ser mais ou menos literais. Então, aí é que está a raiz da confusão. Mas, assim, dá para a gente conversar a vida toda mais 6 meses aqui sobre o assunto. E não chega em lugar nenhum, né? Não chega. Não chega. A minha crise é sempre assim, a gente fica olhando para o futuro, esperando um futuro que nós poderíamos fazer acontecer aqui agora, que é parte do que você falou. Escatologia inaugurada. Nós precisamos. Sim. Isso é parte da fé cristã. Que é a crítica do Nietzsche, né? Quando ele vai falar que a visão cristã de que o mundo é feio e mal tornou o mundo feio e mal. Por quê? Foi tornando aquela ideia de, não, vai vir um depois, vai vir o perfeito. Uma promessa que não se cumpre. E vai abandonando aqui. Não, Jesus vai enxugar toda a lágrima. Então, não, pega aí que Jesus vai enxugar sua lágrima. Pega aí, mas você está chorando porque eu estou te causando dor, agora eu estou esperando Isso Jesus... é uma teologia que não lê Tessalonicenses. Agora a gente pode parar o sofrimento aqui e viver o reino de Deus aqui agora. Então, isso é certeza. Mas a dinâmica que a gente pode... bíblica é essa. Você tem a esperança do futuro que cativa você com a força da utopia na direção do futuro, ao mesmo tempo que você constrói no presente. O que o pessoal faz? Eles quebram. Aí ou o cara fica no passado ou ele fica só no futuro. Aí causa exatamente o fim da tensão entre o já e o ainda não, né? O reino já começou e ainda vai chegar. Então quando você quebra esse elemento vital, aí bagunça. Dá confusão.